Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Há um tempo que nunca veremos, um futuro que seguirá existindo quando nossos olhos já estiverem fechados. Mas nesse futuro habitarão as mensagens vivas que estamos escrevendo agora. Não com palavras, mas com gestos, com silêncios, com escolhas diárias. Lá habitarão os nossos filhos. A infância não é só uma fase, é uma carta que atravessa o tempo. E o desenvolvimento de uma criança não acontece num vácuo. Ele pulsa na relação com o outro, na brincadeira, no toque, na autonomia, no olhar que acolhe. Ou o que falta? É uma travessia entre o que somos e o que podemos ser. Hoje, guiados por Piaget, Erikson, Vygotsky e Winnicott, vamos compreender como essas pequenas mensagens ganham forma, como a mente e o afeto se constroem e como, ao cuidado de uma criança, estamos de fato escrevendo o futuro. O desenvolvimento humano não é apenas crescer, é tornar-se. E criar um filho não é aplicar regras, é construir pontes invisíveis. Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Depois daquele episódio sobre o complexo de Édipo, cheio de termos e teorias, eu resolvi fazer este agora falando sobre o desenvolvimento infantil, dividido em duas partes bem práticas. Quando falamos em desenvolvimento humano, é fácil cair na armadilha de achar que tudo depende ou da genética ou da criação. Mas a verdade é bem mais complexa. O que molda um ser humano é uma verdadeira orquestra de forças interagindo o tempo todo. Então vamos citar fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais, históricos e até mesmo existenciais. Primeiro, claro, existe o fator biológico. A genética entrega o material inicial, o temperamento, as potencialidades, algumas vulnerabilidades. É o que o bebê traz no pacote ao nascer. Mas isso não diz tudo. Logo entra o ambiente social e cultural. É a qualidade dos vínculos afetivos, o contato com a linguagem, a cultura em que a criança cresce, os modelos de relação que ela observa e vivencia. Como diria Vygotsky, é na interação com o outro que a mente se estrutura. Só que ainda há um nível psicológico interno. É o modo como a criança vai simbolizando o que vive, elaborando frustrações, construindo uma autoimagem. O Winnicott dizia, não basta cuidar do corpo, é preciso sustentar o espaço onde o self verdadeiro possa emergir. Aqui eu já quero aproveitar para esclarecer este termo, self. Veja que somente o bebê não existe. O que existe é o bebê e o ambiente que cuida dele. Então o self nasce exatamente aí, nessa dança relacional entre o desejo espontâneo e a resposta do ambiente. Quando o ambiente favorece, o bebê se expressa com vitalidade, alegria. Quando o ambiente é repressivo, pais ansiosos, intrusivos, este bebê precisa se adaptar precocemente a essas exigências externas. Então vamos continuar aqui o quarto fator do desenvolvimento. Hoje, no mundo hiperconectado, aparece também o fator histórico-cultural contemporâneo. Estamos assistindo uma infância exposta a fluxos de informação que, décadas atrás, seriam impensáveis. O que antes era restrito ao mundo adulto, agora invade a infância prematuramente. Como já alertava Neil Postman, a infância está desaparecendo não porque as crianças crescem, mas porque a sociedade destrói o tempo de crescer. E por fim, o quinto fator, o mais silencioso, não menos decisivo, o existencial. O modo como a criança, ao longo da vida, vai buscando sentido, valores, propósitos
e pertencimento. Algo que nenhum teste genético, nenhuma escola e nenhuma rede social consegue oferecer. No fim, o desenvolvimento humano não é só natureza, nem só cultura. É uma travessia entre o que nos é dado e o que conseguimos construir. Agora vamos aos teóricos e às dicas valiosas para acompanharmos o desenvolvimento dos nossos pequenos. Vamos começar com Jean Piaget, que foi um biólogo, psicólogo, epistemólogo suíço. Ele via a criança como um pequeno cientista, alguém que testa hipóteses sobre o mundo com cada toque, olhar e pergunta. Para ele, a inteligência se desenvolve por estágios, cada um com suas formas próprias de pensar. O primeiro estágio para ele é o sensório motor, que é de 0 a 2 anos. Neste estágio, o bebê está aprendendo que os objetos continuam existindo mesmo quando somem da sua vista. Isso se chama permanência do objeto. Um exemplo cotidiano aí, o bebê chora quando você sai, quando a mãe, o cuidador sai do quarto. Antes disso, ele não chorava. Você simplesmente deixava de existir aos olhos dele. Então, o que os pais podem fazer? Brincar daquele cadê, achou, aquele esconde-esconde, que isso ajuda no desenvolvimento da memória e da noção de permanência. E dê tempo para a criança explorar objetos com as mãos, com a boca. Isso é a construção do mundo. O segundo estágio é o pré-operatório, de 2 a 7 anos. A criança pensa de forma simbólica, mas ainda é egocêntrica. Ela acha que todos veem o mundo como ela vê. Temos como exemplo, ela tapa os olhos e diz, você não me vê, porque acredita que se ela não vê, ninguém também a vê. Então, o que a gente pode fazer, para desenvolver bem aí? Usar histórias e personagens para ensinar valores, estimular a empatia com perguntas como você acha que seu amigo se sentiu? Gente, vamos respeitar aí o pensamento mágico. Não é uma mentira, não é uma viagem sem sentido. É a imaginação estruturando a realidade. Então temos uma dica aqui da Daiane Papalha, que não apresse a criança para pensar como um adulto. Cada etapa tem sua lógica, sua beleza. Como diz a obra, a mente infantil não é inferior, ela é diferente. Agora mais um estágio definido por Piaget, que é das operações concretas, de 7 a 12 anos. A criança começa a pensar de maneira mais lógica e organizada, mas ainda precisa de referências concretas. Desenvolve noções como conservação, reversibilidade e classificação, ou seja, ela percebe que um líquido continua sendo o mesmo quando muda de copo. Ou que pode organizar objetos por tamanho, cor, categoria. Um exemplo cotidiano, você mostra 2 copos com a mesma quantidade de suco, um copo mais fino e mais alto e o outro mais baixo e mais largo. A criança agora entende que a quantidade é a mesma, mesmo com os formatos diferentes. Isso anteriormente não era possível, A criança ela pensava que o que tinha mais líquido era o copo mais fino e mais alto. Então, o que os pais podem fazer aí nessa fase? É encorajar comparações. Por exemplo, qual pesa mais? O que muda se tirarmos um item daqui e colocar ali? Propor jogos de lógica e quebra-cabeça. Estimular também a organização de coleções, por exemplo, figurinhas, livros, brinquedos por categoria. O próximo estágio é o das operações formais, que é a partir dos 12. Surge então a capacidade de pensar abstratamente, formular hipóteses e refletir sobre possibilidades futuras, ética, justiça e ideologias. É a fase da dúvida existencial, da crítica do pensamento idealista e também dos debates com a autoridade. Então, um exemplo aí, seu filho adolescente começa a questionar por que existem pessoas pobres e ricas e por que deve seguir certas regras da escola ou por que o mundo é injusto. Então, o que podemos fazer para incentivar esse desenvolvimento saudável? Promover debates respeitosos com perguntas como o que você pensa sobre isso? É não desmerecer as angústias ou revoltas. Isso é a construção da identidade crítica. Estimular também a leitura de ficção, filosofia juvenil e filmes com dilemas éticos. Uma dica preciosa aí da Papalha. A mente em crescimento é como uma escada de vidro.
transparente, delicada e belamente construída, passo a passo. Não se sobe forçando os degraus, sobe-se com a presença, escuta e paciência. Agora vamos continuar essa análise do desenvolvimento aos olhos de Erik Erikson, um psicólogo do desenvolvimento e psicanalista alemão. Ele enxergava a vida como uma sucessão de crises existenciais saudáveis que moldam nossa personalidade. A criança, ao passar por crises, pode desenvolver forças como a confiança, autonomia, iniciativa, entre outros. Ele descreveu 8 fases, mas aqui vamos falar apenas das fases do desenvolvimento infantil. Então, a primeira crise para ele é a confiança versus desconfiança, que vai de 0 a 1 ano. O bebê está aprendendo se o mundo é um lugar seguro, se suas necessidades são atendidas com afeto e constância. Desenvolve confiança básica, caso contrário, nasce a desconfiança. Então, um exemplo cotidiano: seu bebê chora de fome, mas só é alimentado muito tempo depois, sem carinho. E com o tempo, ele para de chorar, mas não porque ele aprendeu a ser forte, mas porque aprendeu que não adianta pedir ajuda. O que podemos fazer para incentivar aí esse desenvolvimento? Criar uma rotina estável e previsível, atender às necessidades com calma e presença, não pressa e rigidez. Falar com o bebê com sua voz suave, mesmo que ele ainda não entenda. Então, aí mais uma dica, olha, confiança básica não vem de fases prontas, mas da repetição silenciosa de cuidados diários. A segunda crise para Erikson é a autonomia versus vergonha e dúvida, de 1 a 3 anos. A criança começa a descobrir o eu, quer andar sozinha, segurar a colher, escolher brinquedos. Se for incentivada, desenvolve autonomia, e se for constantemente repreendida, pode se sentir envergonhada ou insegura. Por exemplo, aí, o seu filho quer colocar o sapato sozinho. Você, com pressa, o impede, dizendo: "Você faz tudo errado, deixa que eu faço." Ele desiste e chora, não pelo sapato, mas pela autoestima ferida. Então, para ter o desenvolvimento correto aí nesta fase, a gente pode permitir pequenas decisões, perguntar: "Você quer a camisa azul ou a verde?" Ou transformar erros em aprendizado. "Olha, ficou torto, vamos tentar de novo juntos?" Evite gritar ou zombar de erros simples. Agora a nossa dica aí da papalha. Autonomia nasce no equilíbrio entre liberdade e apoio, nunca no excesso de controle. A terceira crise para o Erikson aí é a iniciativa versus a culpa, de 3 a 6 anos. A criança deseja explorar, propor brincadeiras, fazer perguntas, imaginar mundos. Se ela for incentivada, se sente proativa. Se for podada ou ridicularizada, desenvolve culpa por tentar ser ela mesma. Um exemplo cotidiano aí: a criança pega panelas e faz uma festa imaginária na cozinha. Ao invés de entrar no jogo ou guiá-la, o adulto briga: "Pare de fazer bagunça, isso não é brincadeira de gente." Ela se cala e se retrai. Então, como incentivo positivo, podemos aí validar a imaginação com palavras como: "Nossa, você criou uma história, conta mais." Estimular jogos simbólicos, casinha, escola, super-heróis, dar tarefas com missões. Você pode cuidar da plantinha essa semana? Então, mais uma dica aqui da papalha: a iniciativa é a semente da criatividade. Toda censura exagerada mata uma flor que nem nasceu. Vamos continuar aí a quarta crise, então, para Erikson, é a indústria versus inferioridade. Nessa fase de 6 a 12 anos, a criança passa a comparar suas habilidades com a dos colegas. Se tiver apoio, desenvolve sentimento de competência. Se for exposta a críticas ou fracassos mal geridos, forma sentimentos de inferioridade. Como exemplo, temos aquela criança que tira nota baixa e escuta: "Você não se esforça, olha seu irmão como ele é inteligente." Isso não ensina responsabilidade, isso ensina uma autoimagem negativa. O que os pais podem fazer, então?
é reforçar o esforço e não apenas o resultado, elogiar com sinceridade, dizendo: você tentou várias vezes, isso é incrível, e ajudar a criança a lidar com frustrações sem punição emocional. Papalha diz aqui que a comparação é o veneno da infância. Competência se constrói com afeto e tempo. Vamos agora para o Lev Vygotsky. Ele foi um psicólogo russo. Ele, embora não tenha dividido o desenvolvimento em fases fixas, como os anteriores, o Piaget ou o Erikson, ele propôs processos fundamentais que atravessam as etapas do crescimento, sempre com foco na mediação social, na linguagem e na interação com o outro. O desenvolvimento é social antes de ser individual. Para ele, todo aprendizado da criança ocorre duas vezes. Primeiro no plano social, entre as pessoas, e depois no plano individual, dentro da cabeça da criança. Essa é a base de tudo. Para Vygotsky, as funções psicológicas superiores como atenção, memória, linguagem e pensamento lógico não surgem de dentro para fora, como algo biológico ou espontâneo, mas sim de fora para dentro, mediadas pelas relações sociais. Mesmo assim, a seguir eu vou organizar os principais conceitos de Vygotsky por faixa etária, para manter esse mesmo mapa mental que trouxemos até aqui. De 0 a 2 anos, antes mesmo de falar, o bebê já está imerso em trocas sociais. O choro, o balbucio, o olhar, tudo é comunicação. Vygotsky via essa fase como base para o que virá, o desenvolvimento da linguagem como a ferramenta do pensamento. Então, um exemplo cotidiano aqui, o bebê aponta para um brinquedo, o adulto diz: você quer o ursinho? E entrega. Com isso, o bebê associa o gesto, o som, o desejo e a resposta. Nasce a linguagem mediada. Então, o que os pais podem fazer aí para ajudar nesse desenvolvimento? Narrar o cotidiano. Agora vamos tomar um banho, está quentinho. Imitar sons e gestos da criança para criar um ritmo, um diálogo. Falar com afeto, mesmo que ela ainda não responda com palavras. Dica da papalha. A linguagem começa no olhar, na escuta, e não na fala articulada. Então, continuando aí, vamos para 2 a 6 anos. A criança começa a falar sozinha enquanto brinca. Essa fala egocêntrica, segundo Vygotsky, é o embrião do pensamento autônomo. O brinquedo vira linguagem viva, e é na brincadeira que ele internaliza o mundo. Então a criança diz: agora eu sou médico, você está doente. Ela organiza papéis, regras, ações, está praticando pensamento, controle emocional, linguagem e papéis sociais, tudo ao mesmo tempo. Vejam só que importante isso, né? Então o que a gente pode fazer? Estimular o faz de conta com objetos simples e espaços abertos. Responder às falas das crianças com envolvimento. O que o paciente tem, né, nesse exemplo que eu dei? Evitar interromper a brincadeira simbólica. Ali há mais construção do que parece. Dica: o faz de conta não é a fuga da realidade, é a forma como a criança aprende a dominá-la. Partindo agora para a próxima faixa etária, de 6 a 12 anos. A criança começa a desenvolver funções mentais superiores por meio do contato com pares e adultos. Surge o pensamento lógico e as regras deixam de ser impostas. Agora ela as compreende e incorpora. Durante um jogo de tabuleiro, por exemplo, a criança propõe regras, negocia, briga e aprende a perder. Ela está treinando habilidades cognitivas e sociais fundamentais. O que os pais aí podem fazer? Incentivar jogos em grupos e atividades cooperativas, promover diálogos com perguntas, por exemplo, o que você faria no lugar do personagem? Estimular a resolução de problemas em etapas, dizendo: qual seria o primeiro passo? Então a dica agora da papalha: aprender com os outros é tão importante quanto aprender com livros. Vamos agora, a partir aí dos 12 anos, o adolescente amplia seu vocabulário, refina seus conceitos e se posiciona criticamente. A linguagem já não serve só para nomear o mundo, agora serve para transformá-lo.
Então, seu filho começa a discutir sobre injustiça social, política e identidade. Ele não está rebelde, ele está construindo um pensamento próprio com base no que ouviu, viveu e aprendeu. Então, o que os pais podem fazer é ouvir sem interromper, fazer perguntas que instiguem o raciocínio, sem ironia ou julgamento, compartilhar experiências próprias com abertura e humanidade. Dica da papalha: na adolescência, a linguagem vira ponte entre o que o jovem sente e o que ele decide. Dica de ouro do Vygotsky para os pais: o adulto é um andaimador. Ele oferece suporte, mas permite autonomia progressiva. O aprendizado vem antes do desenvolvimento. Quando você ensina com afeto e clareza, o amadurecimento vem. O que a criança aprende em cooperação, ela transforma em capacidade individual. O papel da linguagem para Vygotsky é uma grande ferramenta do pensamento. Então chegamos ao final deste episódio, que foi dividido em 2 partes. Ainda temos o quarto teórico, que é o Winnicott. Eu tenho mais um caso extra e aquelas indicações de sempre, e os resumos. Aguardo vocês na parte 2 desse episódio.